O governo japonês admitiu que houve vazamento de radiação de um reator nuclear localizado ao norte de Tóquio. O porta-voz do estado, Yukio Edano, confirmou que houve uma explosão e vazamento radioativo na usina nuclear de Fukushima. O maior acidente nuclear da história completa hoje 35 anos. Um reator explodiu em Chernobyl, na Ucrânia, liberando grande quantidade de radiação na atmosfera. Toda vez que você ouviu falar sobre energia nuclear, deve ter sido através de uma matéria associada a desastres apocalípticos, riscos, perigos e contaminações que impactam o meio ambiente ou a saúde humana. Assim como vários outros temas, somente o lado negativo da energia nuclear encontra espaço nas mídias e discussões políticas. Mas nunca ninguém te disse que a energia nuclear é, estatisticamente, uma das menos letais entre as fontes de geração existentes. Segundo matéria do The Economist, a energia nuclear só não é menos letal do que a energia solar, mesmo incluindo mortes indiretas por desastres e acidentes de trabalho nas usinas. A taxa de mortalidade da energia nuclear é de 0,03 mortes por terawatt-hora de eletricidade, enquanto que a energia eólica tem uma taxa de 0,04, causadas principalmente por acidentes durante o processo de instalação, afogamentos em locais offshore e colisões de helicópteros com turbinas. As usinas a carvão, além de serem as grandes vilãs do aquecimento global, ainda possuem a incrível taxa de 24,6 mortes por terawatt-hora, ou seja, é 820 vezes mais letal do que a energia nuclear. Se você não sabia disso e quer saber mais, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Imagine se até hoje a humanidade tivesse gerado energia elétrica somente através de combustíveis fósseis e com as fontes renováveis que conhecemos. E diante do grave quadro de aquecimento global, causado pelos elevados níveis de carbono presentes na atmosfera, um visionário da física aparecesse e revelasse que átomos divididos poderiam ser usados para gerar energia limpa. Em outras palavras, imagine como seria o debate sobre as mudanças climáticas se a energia nuclear fosse inventada agora. Com certeza, se essa fosse a realidade, a nova tecnologia seria vista como uma solução promissora por todos os cientistas, governos e empresários do mundo, e muita pesquisa seria desenvolvida para esse fim. Porém, infelizmente, a realidade é que a energia nuclear foi desenvolvida há muitos anos, em uma época em que a consciência humana não priorizava a conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida. A energia nuclear foi iniciada em uma época de disputa entre nações, e o que mais importava era a corrida armamentista e a exibição de tecnologias, para provar ao mundo qual era o melhor país. Por isso ela começou mal, usada logo de início numa guerra com as 2 explosões nucleares no Japão, o que causou uma mancha irreparável na imagem dessa tecnologia. O seu uso pacífico, que é a geração de energia elétrica, foi incentivado politicamente e às pressas, a fim de livrar países como os Estados Unidos da dependência do petróleo estrangeiro. Com a tecnologia existente na época, nem todos os meios para garantir a segurança da operacionalização das usinas foram desenvolvidos e empregados. Plantas como a de Chernobyl e Fukushima, que foram palcos de graves desastres, foram construídas com conceitos dos anos 60. A exemplo dos foguetes da SpaceX, que conseguem fazer hoje o que a NASA jamais sonhou fazer nos tempos do projeto Apollo, a evolução tecnológica e o aparecimento da inteligência artificial, entre outras melhorias, nos dá uma ideia de como futuras usinas nucleares podem ser muito mais eficientes e seguras. E por que eu estou te falando isso? Será que um cartel de usineiros nucleares estão me pagando para te convencer que a energia nuclear deve ser incentivada? Não. É porque esse é o objetivo desse canal. Trazer informações relevantes e verdadeiras a despeito do que se fala por aí. Porque você merece ouvir os 2 lados para formar a sua opinião. Assim como abordamos a farsa da reciclagem dos plásticos em outro vídeo do canal, que vou deixar na descrição para você ver depois que assistir a esse vídeo. A energia nuclear é um assunto que precisa ser discutido urgentemente, pois o aquecimento global é atualmente o maior perigo da humanidade. Não podemos esperar até que países de baixa altitude como Bangladesh sejam afundados pelo aumento dos oceanos, nem pelas mortes causadas por calor em massa, nem pela fome, pragas e guerras que se seguirão. Esse será o preço pela inatividade das sociedades de agora, pelos discursos politicamente corretos que não levam em conta a lógica, a ciência e as reais necessidades da humanidade. A coisa está tão séria que tem grupos ambientalistas defendendo a energia nuclear.
Você não ouviu errado. Tem até grupos ambientalistas defendendo a energia nuclear. Pessoas como Dietmar Dettering, ex-membro do Partido Verde Alemão e atualmente co-presidente do Grupo de Defesa da Nuclear New York, acreditam que a energia nuclear pode ser a chave para resolver a crise climática. Tanto ele como grupos como o Emergency Reactor trabalham para conscientizar as pessoas sobre as soluções para as mudanças climáticas, com foco em energia limpa, incluindo a nuclear. Porém, apesar da necessidade de energia limpa, desde o acidente de Fukushima, o mundo seguiu na contramão. Em vários países ocorreram esforços para substituir a energia nuclear por fontes renováveis, enquanto esse esforço deveria estar sendo dirigido prioritariamente para substituir as fontes de emissão de carbono, que são as maiores ameaças atuais. Além de estarem colocando em risco toda a vida do planeta, os gases da queima dos combustíveis fósseis, nas usinas, fábricas e automóveis, é responsável por milhões de casos de doenças respiratórias no mundo. Um estudo do grupo Lancet Countdown concluiu que a queima do carvão, petróleo e gás natural mata 1.200.000 pessoas por ano. As piores estimativas de mortes causadas por incidentes nucleares ficam entre 30.000 e 60.000, ou seja, um número incomparavelmente menor. Então fica claro que queimar carvão, óleo e gás são as piores alternativas. Para nós aqui no Brasil, acostumados com hidrelétricas gigantes como Furnas e Itaipu, é natural acreditar que toda a geração elétrica poderia ser produzida pelas hidrelétricas, que são sempre mencionadas como fontes limpas e renováveis. Porém, elas não são uma opção para todos. Hidrelétricas dependem muito dos recursos hídricos e geográficos de cada país. Para se ter uma ideia, o Brasil, que possui um dos maiores recursos hídricos do mundo, ainda precisa gerar cerca de 37% de sua energia elétrica através de usinas a combustíveis fósseis. E o que pouca gente sabe é que usinas hidrelétricas não são tão inofensivas assim. A construção de uma hidrelétrica demanda o alagamento de extensas áreas naturais, alteração de cursos de rios e, consequentemente, a extinção de diversos ecossistemas, além de impactar a vida de sociedades locais. Quase sempre é necessário a desapropriação de terras, propriedades e deslocamento compulsório de populações, como ocorreu com a barragem de Sobradinho, por exemplo. Pessoas são obrigadas a deixar casas em que nasceram e se criaram, terras e suas criações, bens de estimação, entre outras coisas. Apesar de serem reassentadas e indenizadas, muitas não se adaptam à nova vida em outra localidade. As áreas alagadas para a construção de usinas hidrelétricas geralmente possuem extensa vegetação natural que contribui para a retirada de carbono da atmosfera. Com o alagamento da área, a vegetação morre e, além de não mais limpar o carbono do ar, agora todo o carbono existente nos caules e nas folhas da vegetação vai lentamente sendo lançado para a atmosfera no processo de decomposição. Tudo isso junto resulta em grande contribuição ao aquecimento global. Todos os meios de geração de energia são impactantes à vida e ao meio ambiente. Fontes limpas e renováveis, como a eólica e solar, são extremamente importantes, mas são dependentes do clima. O mundo também precisa de energia quando o vento não está soprando e o sol não está brilhando. A chegada dos carros elétricos é normalmente apresentada como uma grande solução para mitigar o problema do efeito estufa. Porém, antes de se pensar em uma frota mundial com esse tipo de veículo, será necessário que a geração de energia elétrica seja muito maior do que a que dispomos atualmente. Os Estados Unidos, por exemplo, precisariam produzir até 50% a mais de eletricidade por ano se todos os carros fossem elétricos. E não adiantará nada se essa eletricidade extra for produzida com a queima de combustíveis fósseis. Toda essa transformação só terá sentido se a geração de energia elétrica provier de fontes limpas. E qual seria essa fonte? Apesar da extrema necessidade de combater as emissões de carbono, países de todo o mundo desativaram usinas nucleares por conta do preconceito criado sobre a tecnologia. Muitas vezes, essas foram ações políticas para agradar a sociedade e muitas vezes foram respostas econômicas. Devido aos anos de campanha contra as usinas nucleares e dos acidentes ocorridos pelo mundo, a energia nuclear nos Estados Unidos foi altamente regulamentada, o que tornou sua construção e operação muito caras. Então fica mais fácil e barato substituí-las por usinas a gás natural e emitir mais carbono na atmosfera. Só nos Estados Unidos, 11 reatores foram desativados desde 2013 e mais 9 estão em planos de desativação. A Agência Internacional de Energia estima que o mundo está prestes a perder 66% de sua atual capacidade nuclear até 2040. Depois do acidente de Fukushima, o Japão decidiu abandonar a energia nuclear, porém planeja construir 22 novas usinas a carvão nos próximos 5 anos.
Governos de todo o mundo declararam intenções de atingir emissões zero de carbono na cúpula climática COP26 da ONU, mas poucos traçaram caminhos claros para isso. Com certeza, eles não atingirão esse objetivo desativando usinas nucleares e substituindo-as por usinas a gás, óleo e carvão. Apesar da crise ambiental, muitos grupos contrários às usinas nucleares continuam trabalhando para desestimular os interesses na tecnologia, afirmando que ela é perigosa, cara e que as usinas nucleares demoram muito para serem construídas, além de termos que lidar com os resíduos nucleares. Mas algumas empresas e novas tecnologias prometem mudar tudo isso. A X-Energy é uma das várias empresas que estão construindo os reatores nucleares Gen 4. Os reatores da X-Energy funcionam com TRISO-X, combustível nuclear de desenvolvimento próprio, envolto em até 220 mil bolas de grafite do tamanho das de bilhar. A empresa garante que isso torna um colapso fisicamente impossível. Os materiais nucleares de grafite usados nos reatores da X-Energy podem suportar temperaturas de até 3.200 graus Fahrenheit, cerca de 1.000 graus a mais do que o calor que causou o colapso de Chernobyl. Mesmo que um reator seja destruído, todos os elementos radioativos ficarão contidos no invólucro de grafite. A Iwot Brits afirma que o acidente de Chernobyl seria impossível com esse reator. Isso significa que as novas plantas não são apenas mais seguras, mas são muito mais baratas e rápidas de construir. Pois, se os colapsos são impossíveis, os regulamentos de segurança que tornam as usinas de energia nos Estados Unidos tão caras não serão necessários. Nem mesmo será necessária a gigantesca estrutura de contenção que normalmente envolve um reator nuclear, o que permite que a X-Energy construa plantas modulares em uma fábrica, em vez de construí-las em um canteiro de obras. Brits afirma que a empresa será capaz de concluir um reator em 2 anos. Outra empresa que tem os mesmos planos é a TerraPower, apoiada por Bill Gates. Ela está desenvolvendo um reator que visa resolver os problemas de custo e desperdício por meio de urânio empobrecido. A empresa promete oferecer soluções seguras e baratas com geradores de tecnologia Natrium, desenvolvida pela TerraPower e GE Hitachi, que consiste em um reator rápido de sódio de 345 MWe e armazenamento de energia de sal fundido em escala de gigawatt-hora, podendo aumentar a produção quando necessário. Os detalhes técnicos são muito extensos e não vale a pena colocar nesse vídeo, mas a empresa afirma que o reator Natrium e o sistema integrado de energia estarão disponíveis nessa década, tornando-se uma das primeiras tecnologias nucleares comerciais avançadas. Tanto a TerraPower como a X-Energy receberam $80 milhões do Departamento de Energia americano para ajudar a financiar os próximos reatores. Você deve estar se perguntando, e como lidar com o lixo nuclear? Para tratar desse problema, a Finlândia e a França encontraram algumas soluções potenciais. A Finlândia construiu uma supergaleria para lixo nuclear a 430 metros de profundidade, escavada em pura rocha. Lá, os resíduos serão armazenados em tanques herméticos com dupla camada, isoladas por argônio e livres de oxigênio, para evitar a corrosão do metal. Após atingir o seu limite, toda a galeria será selada e o material ficará isolado para sempre, livre da ação da humanidade. A França desenvolveu um método de tratamento de material radioativo residual com nível de radioatividade baixa e média, que consiste no jateamento de plasma que pode atingir até 5.000 graus Celsius, o que derrete o composto e reduz o seu volume em até 1,25% do volume inicial. Esse resíduo ainda terá que ser segregado, mas a técnica promete economizar muito espaço de armazenamento. Depois de todas as campanhas antinucleares que ouvimos ao longo dos últimos anos, pode não ser confortável aceitar que a energia nuclear deve ser mantida e até difundida. Então vamos refletir sobre o pensamento de 3 pessoas envolvidas diretamente nessa causa. Leon Clark, diretor de pesquisa do Centro de Sustentabilidade Global, disse: "A energia nuclear pode ter impactos negativos, mas não vai derreter as geleiras do planeta. E é uma valiosa opção para alcançar a neutralidade de carbono." Darren Gale, vice-presidente de operações comerciais da X-Energy, afirma: "As pessoas estão começando a perceber que não se pode ter as duas coisas. Não dá para exigir energia limpa e ao mesmo tempo dizer não às usinas nucleares." E o ambientalista De Terring diz: "A energia nuclear não é pó de fada. Existe desperdício e existe o risco de algo dar errado. Mas comparado com os perigos atuais, esses são problemas menores. Esta é a tecnologia mais confiável, eficiente, escalável e livre de carbono que temos.
Então devemos fazer algo que funcione hoje. E você, sabia que a energia nuclear ainda poderá fazer parte do futuro da humanidade? Comente aqui a sua opinião. E se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que gosta desses assuntos. E se inscreva no canal para me ajudar. E se você quer saber qual foi o parceiro exclusivo do Ayrton Senna que acabou em um final vergonhoso, clica nesse vídeo aí em cima que eu te vejo por lá. Ou fica comigo nesse outro vídeo ao lado. Por aqui é isso e até mais!